Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao 60 Pode Mais, um podcast revelador sobre a vida dos 60 mais e a sociedade que os envolve. Gravado diretamente do Clube Empreendedor Brasil, aqui no centro do Rio de Janeiro, a quem eu agradeço o apoio. Eu sou Carla Cabral, anfitriã aqui do podcast, sou arquiteta, sou atriz, servidora pública, palestrante, produtora de conteúdo e uma mulher 60 a mais. Nessa primeira temporada, nós estamos abordando intergeracionalidade, que é o vínculo entre pessoas de diferentes gerações que convivem, interagem e trocam afetos, valores, conhecimentos, sempre se beneficiando dessa troca. Geralmente, essa intergeracionalidade ela começa na família, né? Quem vive numa família intergeracional sabe como é rica essa convivência das diferentes gerações. Mas tem muita gente que não teve essa experiência. Mas como todas as pessoas estão vivendo mais, somos mais longevos, e em algum momento nós vamos viver esse contexto. Então, por isso que é importantíssimo hoje falar de intergeracionalidade. Nós, 60 a mais, já somos 15% da população brasileira. Tivemos um crescimento de 56% em relação ao último censo de 2010. Então, a intergeracionalidade vai fazer parte do nosso dia a dia, 4 gerações no mercado de trabalho, e essa troca é importante para reduzir preconceitos e perceber, né, assim, mudar a forma da gente perceber o envelhecimento. Então, essa temporada é para todo mundo que está vivendo intensamente essa sociedade, esse mundo contemporâneo. Bom, nos 3 primeiros episódios, eu convidei sempre 2 pessoas. Eu mantenho isso aqui no 4º episódio. Uma pessoa 60 a mais e uma pessoa por volta dos 30 anos, da mesma profissão, que convivem e interagem. E essas 2 pessoas de hoje, elas são pessoas muito especiais para mim. Uma honra tê-las aqui. Eu estou até um pouco nervosa. Antes de começar o podcast, eu falei que eu estava nervosa, porque isso é verdade. Elas são da mesma atividade, elas são amigas, se relacionam, têm uma amizade muito bonita, uma relação profissional também muito bacana, por isso que eu convidei e vocês já irão conhecê-las, hein? Então, se você ainda não segue esse canal, se inscreve aí, tá? Tem um botãozinho para se inscrever. Escreveu? Tá. E agora curte, tá? Curte porque eu preciso que você curta para que esse vídeo seja entregue para mais pessoas, porque esse conteúdo é fundamental para os dias de hoje. Olha, essas 2 mulheres são incríveis. Ela tem uma história de luta por políticas públicas para as mulheres. E quando a gente lida com a mulher, nós também estamos falando da infância, da adolescência, do idoso, da família em geral. A minha primeira convidada é a nobre deputada federal Laura Carneiro, que exerce seu 5º mandato como deputada federal, formou-se advogada pelo UERJ aos 22 anos, foi 4 vezes vereadora e 2 vezes secretária de Assistência Social do Rio. Em 2023 e 2024, foi deputada 5 estrelas pelo índice Legisla Brasil, a mais bem avaliada do país. Em 2024, de acordo com o DIAP, foi escolhida uma das 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. Também está entre os 45 deputados federais que formam a elite parlamentar brasileira, segundo a consultoria Arco Advice. E pelo ranking Elas no Congresso, é a campeã de proposta pelos direitos das mulheres na Câmara dos Vereadores. Atualmente, Laura... Os deputados. Ih, gente, os deputados, tá vendo? Eu estou nervosa. Ainda mais também fui. Que eu tô lendo esse currículo, estou falando, gente, que mulher maravilhosa. E atualmente, Laura é vice-líder do Congresso, do governo do Congresso Nacional, coordenadora da bancada do Estado do Rio, primeira vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, segunda coordenadora adjunta da bancada feminina, vice-líder do bloco MDB, PSD, Republicanos e Podemos e membro titular da Comissão Mista de Orçamento. Ai, que honra! Oi, Laura. Muito obrigada, deputada, pela presença. Honra minha. Isso aí é tudo por acaso. Tá, importante tá até bom, aqui não no tem podcast, muito trabalho. junto com você, Carla, que tem que ousou tocar neste assunto, né?
nessa diversidade da vida cotidiana carioca e brasileira, tocar nesse tema, né? 60 a mais e 30 a menos, digamos assim. É basicamente isso. Como é que essas gerações se conectam e que políticas públicas existem para essa conexão? Exatamente. Então, parabéns a você, obrigada por você ter me chamado para estar aqui. Isso tudo aí é uma contingência, pode ser isso fruto hoje. de muito trabalho, né? Muita Muito dedicação. trabalho, mas muita paixão, né? Com Você, certeza. na atividade legislativa, mesmo na atividade executiva, assim, mas um político não consegue sobreviver de duas maneiras. Ou se tem muito dinheiro, que não é meu caso, como também não é da minha companheira de podcast, você ainda não apresentou, então não posso revelar ainda o nome, mas ou é isso, ou é muito trabalho, muita dedicação, mas para essa dedicação, para ser prazerosa, tem que ter muita vontade de mudança, entendeu? Tem que ter muita possibilidade de entender que é através da legislação, que é através dos poderes constituídos que você realmente transforma a vida das pessoas. Isso é verdade. Então, como você, agora eu vou apresentar minha segunda convidada para que ela possa entrar logo nesse papo. É a minha querida vereadora, eleita agora, recentemente, com mais de 30 mil votos, maravilhosa, Joyce Trindade, nascida e criada na Zona Oeste, foi a primeira da família a estudar numa universidade pública, formou-se em gestão pública na UFRJ aos 24 anos, foi escolhida para comandar a Secretaria de Políticas Públicas da Mulher na Prefeitura do Rio. Fez um trabalho excepcional. Eu sou testemunha como servidora pública da Prefeitura. Deixou o cargo em 2024 para concorrer ao cargo de vereadora, como eu disse, foi eleita com mais de 30 mil votos. Está agora no seu primeiro mandato. Na Secretaria, desenvolveu diversas políticas públicas, como Cartão Mulher Carioca, Cartão Move Mulher, Casas da Mulher Carioca, Salas Mulher Cidadã e o Programa Mulheres do Rio sobre empreendedorismo feminino, com foco no acesso ao trabalho, renda e capacitação. É conselheira e articuladora no movimento Mulheres Negras Decidem. Joyce, muito obrigada. Obrigada a você, Carla. E que honra estar aqui ao lado de deputada Laura Carneiro e duas mulheres que eu admiro. Né? É muita felicitação a gente estar aqui unidas para poder avançar e mostrar que essas conexões etárias, mas eu acho que principalmente a conexão da paixão pela vida, como a Laura colocou, é o que nos faz avançar muito mais e especialmente entregar mudança para a sociedade, né? Isso, seja exatamente. No serviço público, no legislativo, no executivo, enfim. Ou nos movimentos. Ou nos movimentos também que nos conectam. Acho que é isso. Porque acho que já deu para perceber, né, o diferencial assim, das duas, como elas falaram. A gente tem falado muito aqui de intergeracionalidade, da relação das pessoas, como é que é essa convivência. E se hoje existe esse movimento em favor dos 60 a mais, existe esse movimento para que as pessoas de diferentes gerações se relacionem, de diferentes faixas etárias, raças, grupos sociais, o que for, que a diversidade seja respeitada, esses movimentos são importantes porque mostram a demanda da sociedade. Mas é lá, no legislativo, que realmente isso se consolida em políticas públicas. E esse é o trabalho dessas duas mulheres excepcionais. Então, olha, eu vou agora fazer uma pergunta para a Laura. Eu queria fazer duas perguntas, meu Deus. Começar com duas perguntas, muita pergunta. Autora de milhares de proposições e leis de defesa dos direitos da mulher, da criança, do adolescente, coautora do Estatuto do Idoso, como você percebe o papel das políticas públicas no fortalecimento da intergeracionalidade em nossa sociedade? Só através das políticas públicas você, de alguma maneira, faz com que as pessoas pensem na temática. Lá em 2014, no mandato de vereador, eu aprovei uma lei municipal. Posso aqui nos meus... Pode. Procurar. Eu também estou olhando aqui. 5.814, em dezembro de 2014, eu apresentei. Foi o primeiro projeto de lei, né, que eu transformei em lei, que tratava desse tema. Quer dizer, se você quer, primeiro, acabar com os preconceitos, diminuir, aumentar a diversidade, fazer entender que
uma jovem pode aprender com uma 60 a mais e uma 60 a mais também pode aprender com uma jovem, essa é a intergeracionalidade que você fala, que a gente hoje vai um pouco discutir. E o que é essa lei? Né? É exatamente criando as diretrizes para essas políticas públicas que, de alguma maneira, hoje acontecem. Em 2014, ninguém nem pensava nisso. Mas por que é muito importante? Você imagina o seguinte, eu vou dar um exemplo do pescador. A gente até montou um projeto novo, está montando para fazer nas áreas das colônias de pesca. Vamos imaginar que as redes dos pescadores são tecidas à mão. Quem sabe fazer aquilo? As pessoas mais velhas. Que são estão os ali. mais velhos. E quando os mais velhos se forem, quem vai fazer as redes? Se Então, de alguém alguma tem que maneira, aprender, claro. aquela outra geração tem que aprender. Né? Então, é um exemplo simples, mas ele é didático. Então, se você chega em qualquer programa que você crie, né, vão aqui para a Secretaria da Mulher, você nunca vai conseguir criar um programa onde mulheres de 60 e de 30 não tenham o mesmo acesso. Mas não era assim. Mas hoje é assim. Os programas da Secretaria da Mulher, os programas da Secretaria de Assistência já são assim. Você tem os programas da Secretaria de Esporte já são assim. Né? Então, você começa a ter programas de políticas públicas que entendam que a mulher de 60 a mais ou de 30 a menos não são diferentes. O que as diferencia é a experiência de vida delas. E qual é a vantagem de juntá-las? É que a experiência da 60 a mais passa para de 30 a menos e a de 30 a menos passa para de 60 a mais. Porque são momentos diferentes. É essa troca que faz com que a gente possa avançar nessas políticas públicas. Claro que se você... Outro aspecto que é importante na implementação dessas políticas, na implementação das políticas urbanas e sociais, é que também os espaços públicos fisicamente estejam adequados para todas essas idades. Mas isso quando você... Aqui na Prefeitura do Rio, você tem a Secretaria da Juventude, você tem a Secretaria da Mulher, você tem a Secretaria do Idoso, mas você tem também a Secretaria da Assistência, mas você tem um conjunto de ações que unem matricialmente essas ações e essas secretarias. Então, o que parece que divide acaba somando. Porque quando você atende a todos, você, de alguma maneira, interage com as gerações. Sim. Então, eu acho que assim, a gente avançou muito. Eu me lembro, no começo de mandato, eu estou falando de 89, imagina, a Joyce tinha nem nascido. Alguns aninhos depois. Tinha acabado de nascer, estava novinha ainda, né? E aí você para e pensa assim, eu era vereadora e já estava lá, né, apresentando legislação. E nessa época nem se falava muito em violência. Mais tarde é que a gente começa a falar em violência contra a mulher, né? Mas, claro, sempre fui filha de Nelson Carneiro, então essa temática sempre teve em casa. Mas, naquela época, talvez não fosse tão divulgado, tão discutido, né? tão conhecido das pessoas. E né? veja, Laura, para quem não sabe, pode ter alguém aqui, ela é filha do senador Nelson Carneiro, que foi o autor da lei do divórcio. Então, mas não foi só a lei do divórcio. Não, mas isso é importante. A lei do divórcio não é a mais importante. Tá vendo? Olha, antes da lei do divórcio, a gente sempre acha que sabe, mas tem coisa para aprender. Não, com certeza, ele tem uma vida parlamentar muito importante. É porque as pessoas, claro, a lei do divórcio é a lei que mais é um marco, impactou, acho que mais na sociedade como um todo e na vida da mulher. Não. Não? Esse é o erro. Não. Então, essa impactou na sociedade. Vamos aprender agora, eu também. Mas, assim, ele é autor do Estatuto da Mulher Casada. Ah, sim, aquele, que é de 42 e muito mais importante. Quando nós, mulheres, não podíamos ter carteira de identidade. Sim, quando nós, mulheres, não viajávamos se os nossos maridos não autorizassem. Quando nós, mulheres, não trabalhávamos se nossos maridos não autorizassem. Quando nós, mulheres, éramos... Era de 62? 42. 42. Eram quase que semi-dependentes, não é isso? Exatamente. Então, não éramos quase ninguém, né? Não éramos cidadãs. Propriedades, exatamente, né, dos homens. E ele
começa mudando esses conceitos. E esse talvez seja o momento mais, eu acho que mais relevante da carreira dele, é o começo do parlamento. Ele era deputado federal nessa época. Mas essa é a transformação, começa a transformação da mulher brasileira, e claro, e aí vem Carlota, vem as sufragistas, vem 1000 outras ações, né? Milhões de grupos, e depois na Constituinte vem um Conselho Nacional, enfim. O tema não é mulher, a gente acaba sempre levando para isso, né? O tema não é esse, mas enfim. Bom, já como vereadora, então a gente já se preocupava, né, com essas temáticas de violência. Pois é, e a minha... Porque essa violência, essa é intergeracional. Essa ocorre com a idosa, com a mulher madura, sim, mas com a menina com a criança também. Com a menina, com a moça, né, com a 30 menos, e com a criança. Né? Esse é um tema, por exemplo, de políticas públicas que são intergeracionais. Né? São temas que são baseados nas consequências e, portanto, não interessa a idade. Né? E é isso que a gente tem que aprender a fazer. Né? E como é que a gente usa a experiência, acaba com os preconceitos, como é que a gente transforma. Com essa sua fala, eu tenho outras 1000 perguntas que vieram para a minha cabeça. Uma delas é o seguinte, nesse tempo, assim, você é muito amiga do Joyce começando o primeiro mandato dela na Câmara dos Vereadores, você foi vereadora mais ou menos na mesma idade que ela? Eu fui vereadora, eu me formei em Direito, né, com 21 anos. Eu entrei na faculdade aos 16. Porque eu entrei no colégio muito novinha, eu tinha 3 anos de idade quando eu entrei no colégio. E aí eu me formei e virei vereadora muito jovem, e a Joyce tem 25, né? Não, 28. 28 eu já Olha, era é muito mais velha. Nossa, muito. A idade da minha filha, muito mais velha. Então, e o que você deu de conselho para ela como vereadora? Ela não vai ser vereadora ainda, né? Agora ela vai continuar secretária. Mas assim, mas desde quando ela resolveu ser candidata, eu disse, olha, fazer política, ser vereador, deputado, mulher, é uma opção de vida. Não é uma coisa simples. Ainda se tem, eu não diria que é um preconceito, mas querendo ou não querendo, as conversas são diferentes. Sem querer, você fica meio que alijado. Eles não fazem de propósito, não é de maldade, não é porque são machistas, é porque está arraigado nas culturas. Né? Então, assim, tem algumas palavras, alguns temas. Se ele fala um palavrão, ele imediatamente, um homem, né, um parlamentar, ele diz assim, desculpa. Aí eu digo, desculpa por quê? Porque eu sou mulher. Enfim, mas eu já cheguei no meu 60 a mais, então já me permite falar palavrão igual a ele. Tá né? certo. E aí eu desmonto ele, mas várias vezes. Isso é quase que um método de sobrevivência. Você vive um mundo masculino. Hoje ainda é na política um mundo masculino. Se você pensar, quando eu comecei, éramos 5 vereadoras, agora acho que são 12. Né? Você dobrou. Do mesmo jeito, hoje são quase 20%. 20. Né? Mas você já teve 10%. Você já teve até menos do que isso. Né? Quando eu entrei. E aí, logo no começo... Está melhorando, mas ainda não é o ideal, né? Não, isso demorou muito. Tá longe. Demorou muito. Ainda vai demorar muito. Porque... pra você ter uma noção, quando eu comecei, um vereador que eu respeitava muito, não está mais entre nós, mas eu não vou citar o nome, ele no começo achava que eu era sapatão, homossexual, porque a minha assessora principal era uma mulher muito durona e tal, mas também não era homossexual, não. Ela era casada, mas ele achava que nós éramos as 2 homossexuais. Depois ele achou que não era. Aí eu comecei a namorar um outro vereador, ele achou que eu era piranha. Aí eu passei a ser piranha, né? Sempre um rótulo. Até que depois de quase 1 ano e meio, quase 2 anos convivendo, ele entendeu que não era nada disso. Eu era uma pessoa como qualquer outra qualquer. E embora não tenha nenhum problema de ser homossexual ou ser piranha, né? Nenhum problema comigo, cada um faz o que é da sua vida e do seu corpo, né? No meu entendimento.
Mas é difícil você fazer entender que eu era igual à esposa dele, com a diferença de que eu era uma parlamentar. Mas E aí que eu quando tinha a uma mulher... tarefa diferente que tinha a É. esposa dele, que era uma puta profissional, Uhum. mas que não era parlamentar. Né? Então, eu só É era porque uma era um profissional. ambiente masculino, Porque então ele é um ambiente masculino, né? não entendia que uma mulher Fosse capaz. fosse capaz de estar ali. Não, de estar ali tete a tete, discutindo com ele, opinando como ele, homem. Entendeu? Esse é o problema. É a mesma coisa, assim, se a gente for tratar de gerações. Será que uma pessoa de 60 a mais está preparada para ouvir um jovem de 30 a menos discutindo com ele como se soubesse tudo da vida? Às vezes não. Porque, na verdade, do mesmo jeito que um menino de 30 a mais acha que já sabe de tudo, nós, 60 a mais, também achamos que sabemos tudo, porque temos mais experiência. Joyce, você acha que sabe de tudo? Graças a Deus, não. Sou uma eterna aprendiz, eu acho que é a maior habilidade de vida que eu aprendi também na caminhada. Mas todas nós, né, em qualquer fase da Não. nossa vida, somos eternas aprendizes. Exato. Bom, agora eu queria fazer uma pergunta para a Joyce, como secretária da Mulher. As mulheres constituem a maioria da população idosa. Né? É o reflexo de uma maior expectativa de vida, menor mortalidade feminina. Não sei se a gente se preocupa mais com a saúde que os homens, não sei se é isso. Em sua atuação voltada para o universo feminino, como você enxerga a conexão entre mulheres de diferentes gerações na luta pelos seus direitos e igualdade? Necessária e essencial, né? Eu, nessa caminhada, enquanto secretária, enquanto servidora, agente público, enfim, defensora dos direitos das mulheres, uma coisa que eu aprendi é que, como foi colocado aqui, a troca da experiência que faz a gente aperfeiçoar os processos e transformar a política pública realmente em algo que chegue na ponta da melhor forma possível. Né? Logo assim que eu assumi como secretária municipal de mulheres, eu tinha 24 anos de idade, e eu lembro que nessa composição de equipe, a primeira coisa que eu quis fazer foi essa grande conexão de várias idades. Tinha meninas de 18 anos de idade que estavam no seu primeiro emprego, entrando na secretaria, e mulheres de 65 mais, né, que escolheram postergar, por exemplo, a aposentadoria para entrar com a gente nessa caminhada. Então, a gente tinha e tem até hoje, né, vários perfis etários, e isso é que faz o complemento para que na ponta todas as mulheres possam se identificar. Porque tem uma coisa que eu sempre reforço muito, Carla, que é essa palavra que a gente banalizou um pouco, né, na sociedade, mas que é essencial, que é representatividade. E a representatividade nada mais é do que você ter várias visões de mundos para poder transformar aquilo em uma solução. Né? Então, essa representatividade etária, essa representatividade de mulheres, de gênero, né, de raça, de classe. Né? Quando a gente traz tudo isso na composição da criação da política pública, a gente consegue impactar muito mais pessoas. Eu acho que outro termo também que eu sempre gosto de trazer, é a palavra intencionalidade. É quando a gente tem intenção de transformar. Né? A gente estava até nos bastidores falando um pouquinho também sobre todo o debate intergeracional que a gente está trazendo aqui agora. E quando a gente traz a intergeracionalidade enquanto intenção, enquanto ação, né, seja no âmbito empresarial, seja no serviço público, seja na política, a gente consegue efetivamente combater esse preconceito, como bem a Laura colocou aqui, mas para além disso, mudar também a economia, porque a gente quer viver mais. E, portanto, a gente precisa de dinheiro para viver mais também, né? Então, são fatores aí que se somam. Os seus programas, iniciativas, eles apontam para isso, para mulheres de várias idades? Sim. O nosso público majoritário são mulheres 45 mais, na Secretaria da Mulher. Né? Massa, inclusive, porque são mulheres que estão reconstruindo a sua trajetória. Né? A ampla maioria delas são mulheres que já são mães, seja os filhos na adolescência, que está começando a ter a sua autonomia, e ali ela quer, enfim, redesenhar o seu futuro, né? O que eu faço com a minha nova trajetória, com o meu tempo também. Então, a Casa da Mulher e muitos outros programas têm muito essa característica de recomeços. Mas é claro que a gente também tem um público muito grande de mulheres jovens, até porque a violência contra a mulher
atingem todas as idades. E a gente precisa muito falar sobre isso. E até trazendo essa vírgula, Carla, que eu acho que é importante, né? A Laura também trouxe bastante isso, é que a violência começa na infância. E majoritariamente as pessoas que passam por violência são meninas, né, nessa primeira infância. Mas, para além disso, muita gente esquece que muitas são as vítimas de violência no 60 mais, 70 mais, 80 mais. Então a gente passa outro uma vida. tipo de violência. É, um outro tipo. E que vai marcando a nossa história, né? Então, a atenção de ser uma mulher, ela é contínua. Você pode ser jovem, você pode ser mais velha, e você sempre vai ter que estar atenta aos sinais da violência, seja com seu companheiro, seja com um familiar mais próximo, seja com um filho, né? Então, acho que é importante a gente trazer isso e a gente trabalha automaticamente com todos esses perfis diariamente. São muitas nuances, né? Muitas. Na área assistencial, deputada, como os programas poderiam beneficiar essa população idosa, incentivar o engajamento dessas gerações mais jovens, ou integrar essas gerações, né, mais velhas, mais jovens, tudo mais, talvez até isso ajude, não sei, na redução da violência. De alguma maneira, a própria LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência, através dos centros de convivência, que são obrigatoriamente utilizados no sistema de proteção, do Sistema Único de Assistência Social, que vamos dizer, o SUS da assistência, né? Para as pessoas entenderem. É mais ou menos a clínica da família da assistência social, que são os CRAs, né? E você tem lá centros de convivência para pessoas de vulnerabilidade. Aí não tem idade. A assistência não tem idade. Porque você pode ser uma senhora que está sendo mal atendida pela sua família, tão vulnerável quanto uma menina que está sendo negligenciada pelos seus pais. Ela é tão vulnerável quanto. Então, aquele grupo de convivência não está preocupado se ela é uma criança ou se ela é um adulto, ou se ela é uma senhora de 60 anos, né? Se bem que 60 anos hoje em dia não é mais senhora, quer dizer, mais ou menos. Tem até uma reportagem que corre aí no Instagram, morreu uma idosa de 42 anos. Tem uma reportagem de vez em quando isso aparece. Não, antiga, claro. Eu digo que assim, quando a gente passa de 60, tem duas grandes vantagens. Você deve ter feito as duas, eu fiz, né? Já vou fazer 62. Eu fiz são as duas grandes e únicas, né? Porque fora isso é dor nas costas, dor no resto do corpo. Ninguém pode falar, melhor não falar de dor, não. Enfim, que elas não têm, né? Já está começando, já está Ah, começando. não. Aqui. Tá nos 28, não sabe o que é dor. Mas vamos lá. E assim, são as duas únicas vantagens. Você poder... 3, né? Você vai ao teatro ou ao cinema e paga metade, 50%. Aquele cartãozinho de estacionamento do shopping, né? Na vaga de 12, que é sensacional. E a fila do avião, que você pode passar. Pode passar direto. Eu digo que são as 3 únicas vantagens, né? Então, de verdade, na assistência, as vantagens são todas, porque você não divide por idade, você divide por vulnerabilidade. Então, que tipo de pessoa é aquela que precisa do serviço, né? Que serviço é aquele a ser dado àquela mulher ou àquele homem pela sua vulnerabilidade. Então, isso é o que a Joyce faz muito bem feito na Casa da Mulher, né? O que a prefeitura, de alguma maneira, faz, até por determinação do prefeito Eduardo Paes, faz durante toda a nossa... Quer dizer, o seu trabalho. E é o que a gente fazia na Secretaria de Assistência, quando eu fui secretária, as 2 vezes que eu fui secretária, com o César Maia e com o Eduardo Paes, era fazer entender a importância disso. Mas quando eu falei que em 2014 a gente apresentou um projeto de lei, foi especialmente para aquele idoso semi-dependente. Porque você imagina um idoso semi-dependente sendo atendido por uma menina, por uma 30 a menos, né? É claro que essa convivência no atendimento vai fazer com que essa troca torne essa menina mais experiente, embora ela seja 30 a menos. Conversar com esta pessoa de 80, de 90, de 100 anos vai lhe trazer um enriquecimento gigantesco. Claro. E para essa idosa de 100 anos, de 80 anos, de 90 anos, a vivacidade de uma menina dessa, ou
vai também trazer uma esperança e uma luz, um brilho que ela não vê mais há muito tempo. Não é isso? Então, é claro que isso é muito importante. Foi isso que a gente fez lá atrás. E a assistência faz isso o tempo todo. Aliás, a prefeitura, nos seus programas, faz isso o tempo todo. Tá, e você, Joyce, na secretaria, com esse como é que você acha que esse conceito de intergeracionalidade pode contribuir para o fortalecimento das políticas públicas das mulheres? Assim, porque quando eu falo isso, gozada, eu fico pensando assim, você, na hora que junta essas pessoas dentro da... Você falou da jovem, vulnerável, da idosa, dá vontade de juntar as duas e mandar as duas embora para casa juntas, não dá vontade? Né? Porque uma precisa da outra, né? Mas a gente não consegue. Mas não dá para fazer isso, né? Você não faz isso com a mãe e com a filha? Não, com a mãe e uma filha. Sim, claro. Você né? faz isso todos os dias. Você tratar assim a mãe e a filha, mas quando não são da mesma família, estão ali na coisa. Eu acho que a gente tem um desafio econômico, né, principalmente, que a gente está tentando solucionar a partir disso. Eu gosto sempre de reforçar, Carla, esse ponto, porque quando a gente fala da economia brasileira, a gente fala de mulheres. A maioria dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, né? E quando a gente fala da pauta das gerações, a gente está trazendo aqui também que muitos desses lares são chefiados por mulheres 60 a mais, né, que estão ali também adquirindo sua aposentadoria, e tem várias outras pessoas dependentes dela. Então, a gente está falando também de combater a pobreza, de combater outras desigualdades. Então, trazer autonomia, resgatar a autoestima, trazer independência para o público de mulheres em suas diferentes gerações, mas especialmente com esse olhar atento das mulheres 60 a mais, eu sempre trago o ponto, né? 45 mais, porque a gente já vê esse desafio da reinserção no mercado de trabalho, é a gente conseguir combater as desigualdades, especialmente da pobreza no nosso Brasil, né? A Laura acompanha muito bem esse tema também da fome, e a gente sabe que a fome, ela tem cara, né? E ela tem CEP, e ela tem muitas das vezes gênero. Então, a gente consegue justamente debater ali a raiz do problema. Então, resgatar, né, a dignidade do trabalho para essas mulheres é também, né, reinventar a economia brasileira. E eu traria também outro ponto, né, que quando a gente fala desse encontro intergeracional, isso é muito bonito quando eu vejo, por exemplo, na Casa da Mulher, né, e outros serviços nossos, que como você trouxe exemplo de mãe e filha, né, muitas são as mães que estão com as suas filhas, por exemplo, 20 menos ou 30 menos, em depressão, a sua filha ali sem nenhuma perspectiva, a sua filha ali numa situação, enfim, de desencontro, desesperança. E essa mãe, ao se restabelecer, consegue resgatar essa filha também e trazer para ela esperança. Então, sempre trago muito que a maternidade, para mim, é a coisa mais extraordinária que existe. Que quando você resgata essa mãe, né, essa avó, você resgata geralmente várias outras gerações que ela é liderança, que ela é chefia. Então, eu vejo isso diretamente. Então, impulsionar mulheres 60 a mais é também resgatar uma família inteira que vai olhar nela, né, o poder da liderança, o poder da fé, da esperança e tantos outros sentimentos. Então, trago isso também como parte daquilo que eu vejo no dia a dia, porque a gente consegue enxergar, né, essas mulheres. Isso só é possível através das políticas públicas. Exatamente, né? exatamente. As políticas públicas que são transformadoras. Muita gente, às vezes, acha que não precisa ter tanto apoio assim do Estado, né? Mas nesse país ainda precisa muito. Eu acho que é mais grave. Eu acho que as pessoas não entendem bem o que significa política pública. A palavra política já é uma palavra rejeitada por si só. E aí, quando fala que é política pública, diz, o que é isso? Né? Talvez materializar, né? Não consegue, né? E tá certo, porque você imagina uma pessoa que vive em condições insalubres, como várias pessoas nesse país, né? E que moram em áreas de risco, áreas sem esgotamento sanitário, né? Uma habitação minimamente decente, que não tem o que dar para os seus filhos, né? De comer. Né? Então, assim, você vive ainda uma grande parte da sociedade brasileira
numa pobreza ainda extrema. Né? Quando outro dia a gente estava... Outro dia não, no final do ano passado, a gente estava discutindo o BPC, uma votação complicada, difícil. Eu disse, todo mundo deve estar maluco. Quem ganha BPC é quem tem uma renda de 1/4 do salário mínimo per capita na sua família. A gente está falando, eu falando com alguns deputados, né, que às vezes não entendem bem o que é pobreza, talvez porque nunca tenham visto assim de perto. E aí a gente diz, você está falando de R$ 250 por mês que você gasta num jantar, Inacreditável. né? E aquela pessoa tem que viver com aquele dinheiro. Então, assim, não custa um vinho que você toma na sua casa. Então, essa... É perverso, né? Essa dinâmica é nossa. muito perversa. Imagina isso para uma menina jovem que passa a ver a mãe dela, ou a avó dela, que passou a vida inteira naquele mesmo ritmo. E ela quer crescer. Então, quando de alguma maneira, é o que a Joyce está dizendo, de alguma maneira ela vê que essa mãe tem uma nova oportunidade através de uma política pública, teve a oportunidade da Casa da Mulher, enfim, ou em qualquer programa de assistência, em qualquer programa, enfim, do governo federal, do governo estadual, não interessa que governo, mas ela teve uma oportunidade. A política pública nada mais é do que uma oportunidade de mudança. Então, se ela teve essa oportunidade, permite que aquela menina tenha esperança. E ninguém vive, Carla, sem esperança. Ninguém. Não, claro. Impossível. Né? Aí a tal da depressão, que não é de pobre ou de rico, é de ser humano, né? A depressão vem exatamente porque você chega e diz, não tenho caminho. Eu não tenho oportunidade nenhuma, eu não tenho caminho nenhum, eu vou fazer o quê? Eu ia te perguntar os desafios legislativos com esse tema, fortalecimento da intergeracionalidade, mas eu imagino que um deles seja a incompreensão, né? O desafio legislativo. Também, às vezes, é. Não, na verdade, claro, tudo é um tema econômico, né? E aí você esbarra nas questões fiscais, orçamentárias, eu entendo todas. Só que, assim, eu só acho que as pessoas esqueceram de entender que a gente só vive essa situação por erros dos governos. A gente já teve momentos muito melhores. A gente voltou para o mapa da fome. E as pessoas esquecem. Alguém tem noção do que é passar fome? Só quem passou. Eu não passei. Nem eu também não. Não, mas eu consigo imaginar porque eu trabalhei com essas pessoas, não é isso? Mas eu digo assim, então só esses momentos de Brasil para cima e Brasil para baixo são muito ruins, muito difíceis. E aí, quando você acha que as coisas estão engrenando, pá, paulada. E aí a culpa não é do governante A, B, ou C, ou D. Né? É uma conjuntura. É uma conjuntura. E aí o parlamento tem que ter a sabedoria de entender o que é prioridade. Às vezes criticam o governo Lula, porque está gastando muito no programa, no pé de meia, não sei no que, no Bolsa Família. Tá bom. Assunto agora. Não, enfim, mas e aí? Não vai gastar nisso, vai gastar em quê? Não, vamos construir mais uma estrada. Tá bom, a gente constrói mais uma estrada e quem vai comer? Como é que o outro come? A mão de obra também, né? Circular essa estrada. Não, enfim. Então, não é uma coisa tão simples, né? Quando a gente fala em pobreza, então você tem que ter governantes, e eu acho que a gente tem, né? Que não é que você não tem que ajudar a sociedade como um todo, mas como diz muito bem o prefeito Eduardo Paes, tem aquele filho que precisa mais da gente. Isso é verdade. Não é isso? Os filhos nunca são iguais, Nunca são iguais, né? Tem sempre aquele que precisa mais. Então, aquele que é mais vulnerável é o que precisa mais da gente. Né? Seja ele 60 a mais, 60 a menos, 30 a mais, 30 a menos. Vai ser sempre a vida toda. Enquanto os pais estiverem vivos, vai ser preocupação. Vai ser. Não, e a prioridade tem que ser aquele que é mais vulnerável, aquele que precisa mais, né?
E eu queria que vocês dessem assim, algum exemplo de projeto ou programa que promove essa integração entre gerações, na sua secretaria, por exemplo. Perfeito. A gente tem os encontros e rodas de conversas, né, nos quais, especialmente no tema da empregabilidade, se as mulheres têm esses encontros temáticos, tanto da pauta da carreira que elas desejam também, né, assumir, mas também dos desafios que elas vão encontrar. Então, de fato, esse encontro entre meninas de 20, meninas de 40, mulheres de 40, né, e 60 a mais, já acontece no dia a dia, para especialmente compartilhar o quanto, né, que elas veem os desafios, mas também as soluções a partir daquela experiência. Então, isso já acontece e, especialmente, como eu coloquei, né, a dinâmica do dia a dia da convivência. Eu acho que possibilitar espaços dessa convivência já é a principal entrega da política pública também que a gente consegue realizar. E bem como a Laura falou, é uma estratégia do nosso prefeito ter colocado diferentes secretarias para dar luz a temas que durante tanto tempo, né, foi invisibilizado. Então, criar uma secretaria de mulheres, criar uma secretaria de juventude, envelhecimento saudável, pessoa com deficiência, secretaria de cidadania, assim por diante, do qual o Eduardo Paes criou, é para dizer, olha, esses temas são importantes, merecem orçamento, merecem atenção, e essa integração de forças faz justamente as gerações conseguirem se reverem e, consequentemente, a cidade avançar, né? Porque cidade boa, cidade com gente feliz, gente sem fome, né? E gente com acesso a direitos no geral. Mas eu vou aumentar do que a Joyce falou de alguns projetos, mas se você parar para pensar, vamos pensar no curso de informática. Simples. Que pode estar na Secretaria da Joyce, está na Secretaria de Ciência e Tecnologia, está na Secretaria da Juventude, pode estar na SEAC, sei lá. Pode estar em qualquer secretaria, mas que a Joyce tem, na secretaria para mulheres especificamente. Que é a capacitação, né? Que não adianta só você acolher aquela mulher em situação de vulnerabilidade, dar uma roupa, dar uma comida, tchau, querida, vai embora. Não adianta, isso não faz nada. Mas você tirar a vulnerabilidade não é fazer aquele assistencialismo de antigamente. Exatamente. Não é isso. Não, você tem que preparar. Não, você tem que... Né, aquela história da vara, você tem que dar a vara, você não tem que dar o piche, né? Eu sou daquelas que acham isso, que é exatamente o que faz a Secretaria da Mulher. Te qualifica e te proporciona, né? A gente tem discutido muito, a Joyce, a gente tem tido as ideias de alguma maneira, integrar mais na área com as empresas, para poder arrumar emprego para essas mulheres, porque eu acho que é muito importante. Mas, independentemente disso, vamos só pensar aqui no curso de informática, por exemplo. A mulher de 60 a mais aprende muito com a mulher de 30 a menos, nessa área, por exemplo. Tecnologia. Claro, na área de tecnologia. Toda vez que eu tenho uma dúvida, eu chamo minha filha de 28 anos, que é da idade da Joyce, digo, Gia, resolve aqui para mim. Não é isso? E ela, toda vez que tem uma dúvida, mãe, dá uma lidinha aqui nesse texto, vê se eu estou cometendo alguma incongruência, se eu estou no raciocínio lógico, porque é isso. Nossa, eu sei mais algumas coisas e ela sabe mais outras. Só quero trazer que lá em casa minha mãe é a que mais sabe de TikTok, tá? Então, lá em casa é o contrário esse ponto. Mas tudo bem. Só brincadeiras à parte. Ela viraliza no TikTok e eu não. A mãe dela é sensacional, parece mais jovem que ela, entendeu? Mas não é o meu caso com a minha filha. Não, eu sei, eu entendo. Mas acho que é plenamente. Isso, eu acho que a mágica de você conectar gerações, né, que é intergeracionalidade, é você perceber em cada uma das gerações o que ela tem para dividir e aproveitar isso. Aproveitar essas habilidades, essas coisas, né? É isso. E aí, na legislação, você põe conceitos, né? Aí você pode fazer a legislação, como eu fiz montes municipais, como eu fiz essa de 2014, como eu fiz a legislação, um monte de legislações de mulher, e, de alguma maneira, quando você fala em mulher, ou quando você fala em criança, né, adolescente, você já está fazendo isso. Quando eu digo não é não, sim, eu sou uma das autoras do não é não. Né? Por exemplo, o não é não, é bom porque estamos na época do carnaval, tem que falar do não é não, para as pessoas se lembrarem, né? É uma mudança intergeracional de comportamento. Quando
que a minha avó ou a minha bisavó ia dizer não para um homem? Quando que a minha filha pensaria em não dizer não? Né? Momento. Então, de né? alguma maneira, a legislação já atinge. Já ensina. Ela já também, de uma certa ensina. maneira. Né? Eu fiz a Lei da Importunação Sexual, é um texto que eu escrevi, eu fui relatora da matéria, acabou que não era sobre importunação, e eu incluí importunação, estupro de ódio, estupro de vulnerável, estupro coletivo, enfim. Fiz lá umas modificações no Código Penal nesse mesmo projeto, lá tem uns 4 ou 5 anos. E aí, quando que a importunação sexual, na época da minha avó, seria alguma coisa pensável? Não, na época que nós éramos jovens, Não, né? na época que a gente tinha 30 a menos. É. O cara ia passar tudo em mim e eu não ia poder abrir a minha boca. Claro que eu ia abrir, porque eu sempre fui meio rebelde. Sim, mas, Né? Mas não era o comum. Histérica, mas louca, eu ia ser uma histérica louca. É. Né? Ia ser como foi para aquele vereador, a piranha ou a homossexual. É. Porque não te permitiam, na nossa idade, na nossa época, quando a gente tinha a idade da Joyce ou da minha filha, não nos permitiam o que elas têm essa permissão hoje. Direito da escolha. Exatamente. Não é só o direito da escolha, é o direito à fala, à opinião. Então, se a gente evoluiu muito, porque a gente teve Nelson Carneiro, porque a gente teve mulheres maravilhosas no Congresso, porque a gente teve um monte de coisa, mas porque a mulher, de alguma maneira, foi se libertando dessas amarras que a fizeram se calar. Quando a mulher abre a boca e começa a falar, ela ganha o mundo. O problema é que assusta os homens. Claro. E aí os homens dizem assim, nossa, aí é maluca. É melhor ficar longe melhor dela. ficar longe dela. Ela é maluca, porque ela fala tudo. E é isso. Eu quero que os homens me chamem de maluca. Eu vou continuar falando. Tá certo, é isso mesmo. A gente tem mais aqui botar a boca no trombone, né? Não? Isso. Olha, a gente está chegando no final desse podcast. Eu estou assim já muito triste porque eu acho que ainda tinha muita coisa para falar sobre isso tudo, Sempre sobre tem. essa riqueza de experiências aí de vocês duas. Laura, nossa, dando aula aqui para gente. Incrível, incrível realmente esse papo. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem aqui de despedida para quem está assistindo. Não sei se você vai ser direcionado a gestores públicos e organizações que queiram criar políticas públicas e projetos voltados para fortalecer esse laço intergeracional, ou políticas para o futuro, quais ações poderiam ser implementadas, né, para garantir que todas as mulheres de todas as idades continuem tendo essa voz ativa na construção dessa comunidade mais justa, mais inclusiva, mais sustentável. Você quer? Vamos 30 menos para depois chegar para 60 a mais. Vou dar relevância aqui. Palavra final, enfim. Primeiro agradecer, Carla, pelo espaço de fala. É muito importante esses encontros e que a gente possa continuar construindo isso. E minha sugestão, não só para quem trabalha no serviço público, mas em diferentes esferas, é criar ambientes como esse. E é muito fácil, né? Às vezes, uma sala que a gente pode separar para ter encontros intergeracionais, é uma atitude que pode funcionar muito dentro de uma instituição, numa empresa, sociedade civil, o que for que seja. Né? Ter uma roda de conversa mediando essas relações. E eu acho que a coisa que eu mais reforçaria para quem é da minha faixa etária também, né, os 30 a menos, 40 a menos, 20 a menos, assim por diante, é o se permitir escutar, né, se permitir querer aprender. Né? A gente tem aí um mundo tecnológico que nos ensina muito, de fato, a gente, né, tem muita informação ao mesmo tempo, mas tem muitas outras habilidades que a gente aprende através da escuta.
E eu acho que também, para o lado de lá, né? No caso, o lado de vocês, os 60+, é como a gente também, como vocês, né, adquirem com a gente as novas habilidades e a gente consegue justamente avançar enquanto sociedade. Então, tá todo mundo aprendendo. Né? A primeira pergunta sua foi se eu achava que eu sabia muita coisa. Eu sempre digo que a gente está aqui para aprender. Então, a permissão da escuta faz a gente avançar. Mas tem atitudes muito pequenas do dia a dia, do cotidiano, que às vezes não são grandes transformações, mas aquela ação pequena pode transformar a cultura de uma empresa, pode transformar no futuro uma lei, e assim a gente conseguir avançar. Então, as gotinhas, as né, gotinhas que a gente vai colocando 100%, e às vezes a gente não acredita na transformação desse poder, mas são fundamentais, urgentes, e cada um de nós pode fazer. Eu acho que o recado final é, cada um de nós consegue fazer um pouquinho dessa transformação. E obrigada novamente. Estou aqui tentando fazer também. Com certeza, já fez. Eu acho que é isso, né? Já está fazendo. Bom, primeiro, claro, te agradecer a Joyce estar aqui junto comigo, agradecer a tudo que eu aprendi com outros 80+, né? Com os 90+, e com os 30-. E a gente aprende todo dia. E eu acho que o que a gente está fazendo aqui é exatamente discutir a relevância de cada um dos temas que a gente falou, a partir do conceito principal de que você não pode discriminar ou julgar o outro pela sua idade. No momento em que você entender que o outro é igual a você, embora com experiências e tempos diferentes, você vai tratar ele melhor. E se você tratar ele melhor, se você respeitar ele melhor e mais, você com certeza vai avançar. É isso que eu tinha para dizer. Olha, estou muito emocionada, viu, gente? Muito Que obrigada. bom, meu amor. Eu queria até aproveitar esse momento para dizer uma coisa que, assim, dar um presente. Não sei se vocês vão considerar um presente, mas eu sempre um como presente. isso. Eu estou disposta a ir numa casa da mulher, Legal. num lugar que, né, ou algum evento, não sei, mulheres na política, alguma coisa, para ir lá falar sobre esse Perfeito. tema, sobre intergeracionalidade, Legal, dar muito uma legal. palestra. Estou Show. disponível, porque essa é a minha missão agora. Perfeito. É impactar mulheres, Que bom. 60+ ou de 30 outras menos. gerações, 30-, o que for. Então, estou à disposição. Muito obrigada. Tá? Gostaria Carla. muito de Show. fazer isso. E a gente manter aqui essa integração. Bom, antes de terminar, eu gostaria de agradecer ao Clube Empreendedor Brasil novamente pelo apoio de ceder esse estúdio lindo, maravilhoso aqui no centro do Rio de Janeiro. Curtam esse vídeo, compartilhem com alguém que precisa ser impactado por esse conteúdo. Eu acredito que tem muita gente que precisa ouvir, porque aqui a gente falou de muita coisa, não só de intergeracionalidade, mas a gente falou também de políticas públicas, de política para a mulher, da vida, né? De vida. A gente falou de vida aqui, de história. Então, esse podcast ficou muito rico, eu estou muito satisfeita. Queria agradecer demais vocês duas aqui. Nossa, isso aí, acho que eu vou guardar isso aqui no coração, com muito carinho, esse momento, tá? E aguardem, então, que nós teremos mais episódios dessa temporada sobre intergeracionalidade, sempre postados às quartas-feiras, às 17 horas, sobre a questão dos 60+, da sociedade, etc. Estaremos no YouTube e Spotify. Obrigada a vocês, novamente, e obrigada a você que ficou até o final.